cultuarmos e adorarmos a esse Deus maravilhoso que tem suprido todas as nossas dificuldades e tem dado todas aquelas coisas que precisamos. Damos graças a Deus por mais esta noite e por este dia, domingo, dedicado ao Senhor, podemos estar aqui para engrandecer e adorar esse Deus maravilhoso. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai de toda misericórdia, eu, teu indigno servo, humildemente te dou graças por todo o teu amor e pela tua benignidade para comigo e para com todos os seres humanos. Eu te bendigo pela nossa criação e preservação e por todas as bênçãos desta vida, principalmente por teu incomparável amor demonstrado por nosso Senhor Jesus Cristo na redenção da Igreja, pelos meios de graça e pela esperança da glória eterna. Rogo-te que me faça de tal modo, com um coração verdadeiramente agradecido, eu proclame juntamente com todo o teu povo os teus louvores, não somente com meus lábios, mas também com minha vida, entregando-me a teu serviço e andando na tua presença em santidade e justiça todos os dias da minha vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, seja toda a honra e toda a glória, desde agora e para sempre. Amém. Convido aos irmãos ao momento agora de adoração, todos juntos, a uma só voz, em pé, vamos ler, leitura da Palavra de Deus, o Salmo de número 96, este momento de adoração, onde nós reconhecemos a soberania e a grandeza de Deus. Após a leitura do Salmo, nós estaremos entoando ao Senhor o hino de número 16, Louvor a Deus. Leitura da Palavra de Deus, do Salmo 96, todos a uma só voz, leiamos. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Que graça sabermos que temos um Deus maravilhoso que nos preserva e nos dá tudo o que precisamos. E através desse salmo nós, como igreja, reunimos aqui para podermos louvar ao Senhor com alegria. E por isso nós cantamos ao Senhor o hino de número 16, Louvor a Deus.
Momento de contrição, esse momento onde nossa parte da liturgia, nós vamos clamar a Deus através de nosso Senhor Jesus, pedindo a Ele perdão por todos os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. E este momento, agora a leitura da Palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, o verso de 11 a 12, que diz assim na Palavra do Senhor. Tiago 4, 11 a 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Neste momento, irmãos, curvemos a nossa fronte e lembremos das nossas faltas, das nossas pecaminosidades, das nossas dificuldades e coloquemos agora, através de Jesus, a nossa oração, solicitando a Deus perdão. Oremos. Deus eterno, em quem vivemos, nos movemos e existimos, cujo rosto está longe de nós por causa do nosso pecado e de cuja misericórdia temos nos afastado por causa da corrupção dos nossos corações. Limpa-nos, te rogamos, de todas as nossas transgressões e livra-nos de pensamentos orgulhosos, de intrigas e desejos vãos, pois com humildade e mansidão nos aproximamos de Ti, confiando somente em Tua graça e encontrando em Ti a nossa esperança e a nossa salvação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Certo da nossa absolvição, nós cantaremos agora o hino de número 71, Perdão.
Nós passaremos agora o momento dos louvores, onde nós continuamos a adorar a Deus na sua excelsa beleza. O grupo de louvor estará agora entoando ao Senhor cânticos espirituais. Convido a amada igreja a se colocar em pé, para juntos, numa só voz, louvar o nosso Deus, aquele que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Esta é a hora da dor.
Senhor e muito digno de ser louvado. Queremos o teu nome agradecer, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Alegria de toda a o Senhor em quem nós temos vitória. O que nos ajuda, diante dele nos mostramos. Declaro grande ao Senhor. O Senhor é motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, o Santo alegria de toda a o Senhor que nós temos glória e que nos ajuda por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há
mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Recebe, Senhor, o nosso louvor como parte da nossa adoração, ó Deus. Pai Santo, agora, Pai, prepara, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações e o nosso entendimento, para ouvir, Senhor, a Tua voz através da Tua palavra. Pai Santo, fala através do Teu servo. Usa, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que saiamos daqui edificados e alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, e que possamos colocá-las em prática nas nossas vidas e poder fazer a Tua vontade, honrar e glorificar o Teu nome, aonde estivermos. Obrigado, meu Deus, por esta alegria e por este privilégio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 3, ainda em pé mesmo. Com reverência à palavra do Senhor, fiquemos em pé para ler a sua palavra. 1 Samuel, capítulo 3.
Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em um lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui, e correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Abra sua Bíblia agora em Tiago. Tiago capítulo 1. Verso 19 até o 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não
se deixar corromper pelo mundo. Oremos. Nosso Senhor Deus e Pai Celestial, nós clamamos a Tua orientação por esse momento da Tua palavra lida e que será exposta. Nos dê a sabedoria, o entendimento, que as nossas vidas sejam usadas por Ti nesse momento, para que assim entendamos e compreendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Bom, então nós estamos, como já nós ouvimos na escola de Mical hoje cedo, nós estamos no mês da Reforma, onde Lutero afixou as suas teses e talvez a igreja esteja passando por um momento da sua história, nos períodos mais difíceis da sua história, que diz respeito à acolhida do padrão de fé e prática que são as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Sagrada Escritura, a nossa prática de fé que nós temos que ter nas Sagradas Escrituras. Nunca se falou tanto da Bíblia como hoje se fala. A Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. Nunca se divulgou tanto da Bíblia como atualmente tem se divulgado. E nunca se colocou tanto a Bíblia em segundo plano como atualmente se tem colocado. Nunca ela teve porções inteiras consideradas desatualizadas. Alguém tomando partes da Bíblia que usa para o seu próprio contexto. Nunca ela foi alvo de tanto questionamento quanto os autores dos livros. E nunca ela foi questionada que a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás que ela não é tão atual assim. Mas muitas igrejas evangélicas que se diz conservadores da fé e prática, se propõem mais fervorosas e cheias de Espírito Santo de Deus, tomando alguma coisa da Bíblia que não a contém. Não é uma verdade aquilo que muitas vezes pregam. Em nosso esquecimento das Sagradas Escrituras, nós estamos vivendo uma vida mais humanitária, o evangelho mais humanista, diluído em certas circunstâncias, preocupado mais horizontalmente com a sua mensagem, em ter a sua igreja muito mais cheia de pessoas do que propriamente a verdade cristalina do evangelho. E com isso a Bíblia tem sido colocada, segundo algumas seitas, no mesmo patamar de algumas pessoas que escrevem alguns livros. A Bíblia não está mais acima desses livros escritos por homens, e sim ela está ficando mais abaixo, porque muitas igrejas neopentecostais e pentecostais estão falando de novas revelações, estão revelando novas coisas. E no meio eclesiástico tem acontecido muitas coisas nesse sentido, como se a nossa fé sobrevivesse sem as Sagradas Escrituras. E com isto, nós estamos perdendo muitas coisas importantes, baseado nas tradições que as pessoas têm vivido. Eu não estou dizendo que as tradições não são importantes, mas elas jamais devem superar as Sagradas Escrituras. Jamais ela deve superar isso. E muitas vezes a tradição tem superada. A nossa regra, só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Só as Sagradas Escrituras é isso. Não existe outras coisas, outros livros que venham a fazer isso. A verdadeira igreja da Reforma, ela tem somente as Escrituras inerrantes de fé e prática. Em Deuteronômio está escrito, lá em Deuteronômio 13, está escrito: se aparecer entre vocês profeta, outra pessoa predicando, fazendo algumas previsões, sonhos, e esses sonhos podem vir a acontecer, cuidado, a Bíblia fala, Deus está provando vocês. Se alguma pessoa aparecer no nosso meio, algum profeta, que por meio anuncia algum milagre, algum sinal miraculoso, um prodígio, e isso vier a acontecer, Deuteronômio lá fala para nós tomarmos cuidado, que Deus está nos pondo à prova. E nós, nesse sentido,
Estamos perdendo que a Bíblia sozinha é tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. A Bíblia narra totalmente tudo aquilo que o nosso padrão, que nós precisamos de comportamento cristão que é válido. Veja o que aconteceu com Eli, irmãos. Eli era sacerdote e juiz do povo de Deus. E os seus filhos estavam aprontando muito. Eram sacerdotes naquela época, seus filhos. Deus falou para Eli: Eli, cuidado, seus filhos estão aprontando. Vai lá e tome providências com os seus filhos. Mas veja que interessante, quando nós lemos aqui em Samuel capítulo 3, 1 Samuel, fala que naquele dia de Eli, raramente o Senhor falava. Raramente o Senhor falava. E se nós lembrarmos um pouquinho também desse povo, eles queriam ser iguais aos outros povos. Nesse tempo, eles viviam cada um por si, no tempo de Juízes. E raramente a palavra do Senhor vinha, ou visões eram frequentes. E veja o que Deus fez na família de Eli por causa dessa situação que ele não tomou conhecimento. No capítulo 2 de Samuel, Deus diz a Eli o seguinte, versículo 27: assim diz o Senhor: acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar o colete sacerdotal, na minha presença. Também dei à sua família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam de meus sacrifícios e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel ao meu povo? Veja que Eli não tomou uma providência com seus filhos. Estavam pegando a carne que era oferecida e usando como churrasco. Estavam usando aquelas mulheres que lá vinham para orgias. Estavam difamando. E Deus tinha feito tudo o que tinha feito para seu pai. E Eli, que tinha que tomar uma providência, não tomou uma providência. E Deus então fala para Eli que a sua família não prosperará mais. E veja, irmãos, que situação que chegou Eli, a sua família, no verso 14 do capítulo 3: por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício e oferta. Não tinha mais jeito para a família de Eli, não havia mais propiciação. Podia sacrificar o que fosse, a família de Eli estava condenada. Depois você lê o capítulo 2, fala que eles não ficariam velhos mais, não haveria descendentes mais da família de Eli, porque ele não tomou ciência daquilo que Deus estava fazendo, ou seja, ele se afastou de Deus, já não via mais o que Deus tinha que falar. E quanto de nós, irmãos, estamos nos afastando do Senhor Jesus, ou do seu conhecimento, quando eu e você não tomamos base na nossa vida sagrada das Escrituras? E começou aquele joguinho, né? Samuel, o Senhor me chamou, não chamei, chamei, não chamou. E veja, queridos, que Samuel não conhecia Jesus, não conhecia Deus ainda. Tanto que ele responde, Eli fala para Samuel: vai lá, deite-se, fala Senhor, porque teu servo ouve. A resposta de Samuel falou: mas fala, o seu servo te ouve. Ele nem fala Senhor, porque ele não conhecia ainda o próprio Deus. Quanto de nós tratamos essa circunstância do nosso Deus e não tratamos realmente o nosso Deus como nosso Senhor? E Ele já se revelou a mim e a você, porque nós somos salvos no sangue de Cristo Jesus. Mas se nós não lemos as Sagradas Escrituras, se nós não vamos ver aquilo que Deus tem para nós preparados todos os dias,
que nós estamos perdendo, amados? Lá em Isaías, capítulo 166, verso 1 e 2, ele diz o seguinte, que Deus, ele fala assim, eu estimo ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Está escrito em Isaías 66, que treme diante da minha palavra. Quantos de nós não trememos mais diante da palavra do Senhor? Não tomamos aquilo como uma verdade. Ontem, no aniversário da SAF, a senhora pregou aqui ontem, Ana, ela chama, né? Ela disse que foi para a África, e lá na África, eles não têm a Bíblia como nós temos. E quando aqueles irmãos recebem a Sagrada Escritura, os olhos brilham, eles mudam. Quanto de nós perdemos esse tremer diante da palavra do Senhor? Quanto de nós já não tomamos mais esta verdade daquilo que eu e você temos de Deus? Quanto nós estamos preocupados com a nossa vida e nos dar bem? Amados, abra sua Bíblia em Ageu, por favor. Veja o que estava acontecendo em Ageu. Ageu, você vai um pouquinho ali, quase no finzinho do Velho Testamento. Capítulo 1 de Ageu. Olha o que estava acontecendo naquela época. Ageu capítulo 1. Para você completar bem esse estudo de Ageu, você lê Esdras na sua casa depois. Você vai compreender bem. A ordem era para reconstruir o templo. Esdras fala bem disso também. Depois na sua casa você confirma no livro de Esdras. Então diz assim, no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Amados, quanto nós estamos preocupados com as nossas vidas, falamos a mesma coisa, que ainda não chegou o tempo. Quando nós ficarmos mais idosos, mais velhos, ou então quando chegar o tempo de estar bem, com a minha vida estabilizada, aí então eu vou sim ter tempo para as coisas do Senhor. E olha o que eles faziam. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Acaso é tempo de eu ainda estar pensando na minha própria vida ainda? Construir meu próprio bem, meus próprios bens materiais? Ainda é caso que nós estamos vivendo ainda disto? Eles foram chamados para reconstruir o templo, e pegavam aquelas madeiras que vinham, que em Jerusalém não tinha madeira, era só terra de pedra, e que estavam construindo as suas casas, ao invés de reconstruir o templo. Quantos de nós estamos assim, irmãos? Quando nós estamos vivendo uma situação onde nós estamos perdendo exatamente, estamos construindo a nossa própria vida, e longe da Sagrada Escritura, porque nunca temos tempo para isto. E ele continua: acaso é tempo de vocês morarem em casa fina e acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Ou seja, essa preocupação do nosso dia a dia não vale nada. Comemos, bebemos e nunca estamos satisfeitos. Ganhamos tanto dinheiro e nunca estamos satisfeitos. Queremos mais. E deixando a casa do Senhor desconstruída. Ou seja, nós que somos casa de Deus, edifício de Deus, não estamos nos alicerçando na palavra do Senhor, porque temos falta de tempo. Que a vida é tão agitada que nós estamos perdendo exatamente essas condições.
Verso 9: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. O que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isto? Perguntou o Senhor do Exército. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Quando cada um de nós ainda se preocupamos conosco mesmos. Quanto nós estamos perdendo, depois vocês continuam, ele vai falar que nós estamos perdendo bênçãos e bênçãos do Senhor, porque nós estamos ainda nessa circunstância de ver uma vida cuidando da nossa própria situação. Porque não trememos mais na palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, que essa manutenção que nós temos da religiosidade, que vivemos uma vida na época de Samuel lá, ele foi abrir o templo. As pessoas estavam indo à igreja, ao templo, mas os corações estavam longe do Senhor, porque o sumo sacerdote, ou o sacerdote, estava fazendo coisas absurdas. Hoje nós estudamos na minha classe com meus jovens algumas situações, estamos estudando algumas situações sobre o ocorrido em torno da cruz de Cristo Jesus. Vimos algumas situações que, antes de Jesus ser crucificado, ele passou por Pilatos, por Caifás, passou pelo povo, passou pelos soldados. Todos eles foram crucificando Jesus. E antes de Jesus ir para a cruz, ele reúne seus discípulos para tomar a ceia. Ele vai lá, parte o pão, toma o vinho, fala: isso é meu corpo. Mas antes de Jesus fazer isso, ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Vocês viram o que eu fiz? Vão e façam a mesma coisa. Aí no fim chegou os 2 discípulos de Jesus e pediu: Jesus, lá no céu, podemos sentar à sua direita e uma à sua esquerda? Quantos de nós estamos a mesma coisa, queridos? Quando nós tomamos o pão e o cálice, precisamos imaginar o sofrimento de Cristo na cruz por nós. É isso que a Sagrada Escritura fala. O sofrimento de Cristo na cruz, a ponto de se sentir desamparado, abandonado por Deus, de tanta dor que foi aquilo que Ele sofreu por nós. E ali enterrou os nossos pecados de uma forma tremenda para nos dar vida. E nós preocupados conosco mesmos, como Ageu está nos contando, preocupado com as nossas próprias coisas, do que preocupado em ouvir aquilo que Deus tem para nós, em ouvir aquilo que Deus tem para dizer às nossas vidas. E a história, graças a Deus, termina que Deus falando com Samuel, e usou a vida de Samuel. Deus, na sua infinita misericórdia, do seu grande amor por mim e por você, Ele não perdeu este amor por nós. Ele continuou falando. E de que forma Ele fala hoje para nós, irmãos? O texto que nós lemos de Tiago nos traz algumas importantes situações que nós precisamos fazer em nossas vidas. Então ele fala, no verso 16, ele fala assim: meus amados irmãos, Tiago 1, não se deixem enganar, não se engane. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, tudo que vem é dom, dádiva de Deus. É dom perfeito. Não há erro, não há engano, não falta nada, é tudo completo, é correto, que é dom de Deus. Deus é perfeito. Então Ele nos dá isso. Daí Ele continua: meus amados irmãos, tenham isso em mente, para nós sermos tardios em ouvir, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irarmos. E como nós temos que nos apresentar diante de Deus quando nós vamos ler a Sagrada Escritura? Verso 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece.
e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago está dizendo para mim e para você assim: a palavra de Deus, ela é poderosa para nos salvar, porque ela fala de Jesus Cristo, o Salvador. Desde Gênesis até Apocalipse, as Sagradas Escrituras falam do amor de Deus através de Jesus Cristo. E nós precisamos nos limpar, nós precisamos livrarmos da maldade que prevalece e aceitarmos humildemente essas circunstâncias, que nós muitas vezes estamos perdendo, porque nós não estamos compreendendo a importância das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus nas nossas vidas, e que nos instrui a andarmos nessa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E essa palavra é poderosa para nos salvar. E ele fala que nós não podemos ser só ouvintes, irmãos. Ele fala: não sejam só ouvintes, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Não adianta nós todos os domingos estarmos aqui ouvindo. Não adianta você ouvir outras coisas ou ler outras coisas, se nós não praticarmos aquilo que nós aprendemos todos os domingos. Se nós não usarmos isso que nós aprendemos para o engrandecimento e a glória do Senhor Jesus. E nós estamos perdendo oportunidades, porque nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, como aquele povo estava, porque nós não estamos ouvindo a palavra do Senhor, não dedicamos tempo, ou estamos muito cansados, e estamos perdendo exatamente essas circunstâncias de tornarmos praticante da palavra do Senhor. Aí Jesus, quando na cena no Getsemane, vem Judas para traí-lo, aí Judas dá um beijo em Jesus, Pedro pega a espada, corta a orelha do servo lá, do soldado. Jesus responde: Pedro, acaso não beberei o cálice que está prometido? Acaso vou desistir agora? Apesar das tribulações, das provações que eu e você passamos, vamos desistir daquilo que Deus fez por nós, mandando o seu único Filho Jesus, e relata a Bíblia exatamente isso, para que nós observemos atentamente a lei perfeita que traz liberdade. A palavra de Deus nos dá essa oportunidade, somos libertos do pecado que nos condena, amados. E agora somos novas criaturas, porque o simples ouvinte, ele não é justificado, mas aqueles que praticam a lei, que hão de ser justificados. Aqueles que vivem na prática daquilo que ouve e conhece, que vão viver na prática, que vão ser justificados diante de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Não adianta ser só mero ouvinte, precisamos nos limpar, precisamos dar os nossos pensamentos, muitas vezes, que ouvir só não garante a nossa salvação, amados. A salvação vem pelo ouvir, diz Romanos. Mas nós precisamos viver realmente esse Evangelho, entender o sacrifício de Jesus na cruz para nós. Estamos perdendo isso porque nós estamos preocupados somente com aquilo que nos dá alegria, ou seja, longe de Deus. Porque o mundo tem coisas maravilhosas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem coisas fantásticas. Tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem coisas fantásticas. Mas quanto de nós estamos empenhados nisso? Eu até brinco com meus alunos, que eles não têm tempo, porque eles ficam tanto no Facebook, tanto no computador, que não dá tempo. É uma coisa boa, sim, mas toma o tempo de ouvirmos e praticarmos ao Senhor Jesus. Eli já não ouvia mais, era raras as visões. Tiago vem falar para nós que nós precisamos ouvir e praticar, porque agora nós somos livres para praticar, e devemos perseverar, irmãos.
perseverar nessas circunstâncias da vida que nós vivemos. Ele fala exatamente: perseverem, o praticante, porque nós seremos felizes naquilo que nós fizermos. Feliz naquilo que nós fizermos. Se eu e você ouvirmos e praticarmos, seremos felizes naquilo que praticarmos. Não enganamos a nós mesmos. E muitas vezes nós estamos nos enganando, porque nós achamos de ouvir um sermão, de estar em quarta-feira às vezes, de reunião de oração. Isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos praticar tudo aquilo que nós ouvimos. Mas a preocupação do nosso dia tem sido terrível. Olha o que Isaías fala, no capítulo 58 de Isaías. Diz assim, verso 13: se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você achar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Se nós não profanarmos, irmãos, os mandamentos do Senhor, se nós não tratarmos a Bíblia, a palavra do Senhor, com um livro qualquer, mas sim, se nós o adoramos na sua santidade, na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, se nós amamos a Deus como Ele nos amou, e seguimos seus passos, seremos felizes. E nós seremos agraciados por Deus, no mais alto da terra, com a herança de Jacó, que é a vida eterna com Ele. Que em nossas vidas, queridos, tenhamos essa sabedoria dada por Deus, Sagradas Escrituras, no mês da reforma, onde os nossos reformadores, pai da igreja, falam que a inerrância da Bíblia, não existe outro livro, que a Bíblia é suficiente para a salvação do pecador. Que nós não tratemos a Bíblia como um amuleto, mas que nós, diante dessas Sagradas Escrituras, trememos verdadeiramente, porque ela é a palavra de Deus para a salvação das nossas vidas. Que assim seja, para a glória e honra do Senhor. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor ministrada pelo servo. Nesse momento nós passamos para o momento da primeira chamada dos dízimos e ofertas, lembrando ao nosso querido visitante que este é um momento que esse é um movimento que nós praticamos dos membros aqui da igreja. Não se sintam constrangidos por esse momento que nós faremos nossa entrega dos dízimos e ofertas, que é um momento que nós devolvemos a Deus uma parte daquilo que Ele nos deu durante todo esse tempo. Para isso, eu vou ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas, o capítulo 31, que diz assim: Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para que apresentassem holocaustos, sacrifício de comunhão, manifestassem e darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade.
Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e de todas as coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-se em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. Então, através do hino agora 55, nós estaremos celebrando a Deus e agradecendo a Ele por todas essas bênçãos que Ele nos deu, ofertando e também entregando os nossos dízimos. Louvemos a Deus com o hino 55, alegria e gratidão. Enquanto o hino é tocado, os irmãos podem depositar as ofertas. Oremos. Eterno Deus, Pai de santa glória e misericórdia, obrigado, Senhor, por este culto que prestamos a Ti, Senhor. Pelo perdão que o Senhor nos deu pelos pecados, pelo momento que pudemos adorar ao Senhor, pelos louvores que a Ti foram oferecidos, pela Tua palavra, Senhor, que deve nos moldar, nos corrigir. Colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos ajude, nos proteja, nos guarde, nos livre dos perigos, nos dê entendimento, sabedoria para podermos agir conforme a Tua palavra pede. Também, Senhor, consagramos todos esses dízimos e ofertas depositadas aqui, Senhor, para que possamos fazer mais e melhor para a Tua honra e para a Tua glória, que é falar da Tua palavra e pregar o Evangelho.
Abençoe, Senhor, a todos que estão aqui, aqueles irmãos que não puderam ouvir, o Senhor sabe o motivo, aqueles que nos acompanham pela rádio, TV web, aqueles também que não estão presentes em nosso meio, seja qual for o motivo de doença ou qualquer for outra enfermidade, Senhor. Esteja com eles, colocando a Tua mão poderosa, que o Teu Espírito Santo seja derramado na vida de cada um. Fique conosco nesta noite, neste final dessa liturgia, neste culto, Senhor, que nós prestamos a Ti. Ajuda-nos, proteja-nos e nos guie. Oramos agora em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler todos juntos Hebreus capítulo 13, o verso 21 e 22. Leitura em uníssono, Hebreus 13, 20 e 21. Leiamos. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se um minutinho antes de nós cantarmos o hino. Tenho 3 recadinhos rápidos para os irmãos, que a semana de oração saiu no boletim, só que não saiu quem são as pessoas responsáveis. Então vamos lá. Segunda-feira, os presbíteros. Na terça-feira, a junta diaconal. Na quarta-feira, o reverendo Luiz Fernando. Na quinta-feira, o presbítero Railton. E na sexta-feira, o presbítero Agenor. Então toda a igreja está convidada e convocada a participar da reunião de oração aqui na igreja. Lembrando também que o reverendo Luiz Fernando não está em nosso meio hoje, ele está pregando na igreja presbiteriana de São João da Boa Vista, e por isso eu estou fazendo a liturgia, e o presbítero Kleber que trouxe a mensagem nesta noite. E ontem teve o culto em comemoração ao aniversário da SAF, que é hoje o aniversário da SAF, mas ontem nós tivemos um culto aqui na igreja. Então, após o hino e os irmãos se cumprimentarem, aqui atrás tem um pedacinho de bolo para que nós também possamos confraternizarmos hoje com as irmãs da SAF que completaram 103 anos. Então, que Deus abençoe, tenha um bom domingo, uma boa noite a todos, uma boa semana repleta de graça e bênção na presença do Senhor. Louvemos todos juntos com o hino número 155, Castelo Forte.